Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para dinamizar a sua aula aí, meu querido professor, superintendentes e todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus nas escolas bíblicas dominicais. Tá bom? Quero convidar você que chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe e deixe também seus comentários, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e mostrará para muito mais pessoas, tá bom? Vamos então para a nossa lição número 12, vivendo no Espírito, Gálatas 5, versículo 22, é o nosso textuário onde diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glórias a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está descrevendo a respeito do fruto do Espírito. O que o fruto do Espírito gera, na vida de uma pessoa totalmente transformada, avivada pelo Espírito Santo. Tá bom? O ponto número 1 vai tratar sobre a vida no Espírito, andando em Espírito. E eu já quero aqui apresentar a primeira dinâmica para os irmãos, para os professores que nos acompanham. Nessa dinâmica aqui, o professor vai levar para a sala de aula um papel e vai desenhar no papel uma estrada, igual eu fiz aqui, ó, tá? Tem um bonequinho aqui embaixo, tem a estradinha e em cima tem a casinha. E qual vai ser a apresentação dessa dinâmica que o professor vai fazer com os irmãos? O professor vai entregar um papel semelhante a esse para um dos irmãos e vai dizer para ele seguir, vai entregar uma caneta para ele, vai dizer para ele seguir este caminho aqui, ó. Mas, porém, com a caneta, com a cabeça para cima, sem olhar para o papel. Ele vai seguir, tentar seguir o caminho, seguir, desenhar o caminho, colocar, riscar dentro do caminho com a cabeça para cima. O professor vai dar alguns minutos para ele tentar fazer isso. Claro, ele vai errar porque ele não vai estar vendo, aonde ele vai estar escrevendo, não vai conseguir, desenhar direitinho, escrever direitinho dentro do papel, tá bom? Alguns podem até conseguir, mas a maioria não vai conseguir. Por quê? Porque não vai estar vendo, não está tendo uma direção, da onde é que ele vai poder seguir com a caneta. E aí o professor vai fazer o seguinte: vai pegar novamente o papel, vai entregar para outro aluno e agora vai dizer para esse aluno seguir o caminho, com a caneta, agora olhando para o papel. E aí o professor vai observar, o aluno vai pegar a caneta, vai olhar e vai seguir, o caminho, vai seguir o caminho direitinho, olhando para o papel. Qual vai ser a aplicação dessa dinâmica? A aplicação dessa dinâmica que o professor vai explicar para os alunos é que o andar no Espírito, na condução do Espírito Santo, no direcionamento do Espírito Santo, faz a gente andar segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Então, é a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, que vai nos orientar a andar e fazer a vontade de Deus aqui na terra. Quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não sabemos a vontade do Senhor, através da palavra de Deus, nós fazemos como o primeiro aluno, Nós não conhecemos a vontade de Deus, então nós andamos por qualquer caminho, caminhos tortuosos, porque nós não sabemos o que Deus quer para a nossa vida. E quando nós conhecemos a palavra do Senhor, sabemos das Escrituras Sagradas, que nós estamos focados nas Escrituras Sagradas, nós fazemos como o segundo aluno, que olhou para o caminho e seguiu com a caneta dentro do caminho. Haja vista que a palavra de Deus nos diz em Salmos 119, versículo de número 115, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Salmo 119, versículo 115 ou 105, se não me falha a memória, tá bom?
E aí nós aprendemos que a palavra do Senhor é ela que vai nos guiar a fazer andar nos caminhos do nosso Deus. E aí o professor pode ler o seguinte texto aqui ainda no primeiro subtópico deste primeiro ponto, onde diz o seguinte: o andar em espírito com E maiúsculo tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da palavra, da santa palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que vai nos guiar, é ela que vai nos direcionar, é ela que vai nos dar um norte sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, e o professor pode falar isso para os seus alunos, tá bom? Sem o estudo ditâmico, sistemático, profundo, né, da palavra de Deus, nós não conseguimos entender a vontade de Deus para nossas vidas, tá bom? Esta é a primeira dinâmica. Se você gostou, deixe os seus comentários aqui, curta os nossos vídeos e não deixe também de compartilhar com seus alunos, tá? Ponto número 2 vai tratar sobre o confronto entre a carne e o espírito. Aqui nós estamos tratando de uma guerra espiritual, né? E o subtópico número 1 desse ponto vai dizer o seguinte: carne versus espírito, ou seja, a carne e o espírito, conforme Gálatas capítulo 5, né, vai dizer que existe ali uma luta espiritual, falando que a carne, né, milita contra o espírito. Há uma guerra espiritual. Mas para este ponto eu quero aqui estregar aqui uma dinâmica, né, de maneira didática para os queridos professores, só para nós entendermos, né, essa luta. Existem 3 inimigos dentro da luta, dessa guerra espiritual que todo ser humano passa. Que todo ser humano ele luta. Quais são esses 3 inimigos? O primeiro é a carne. Esta luta carnal. A primeira é a carne. A carne a todo tempo está militando contra o espírito. A segunda é o mundo. O mundo tenta influenciar a nossa vontade, tenta influenciar, né, as nossas vontades carnais. E a terceira é o inimigo, Satanás, o inimigo das nossas almas. Ele tenta a todo momento estar ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, tentando encontrar falhas, né, no nosso ser para poder agir de maneira, né, poderosa e influenciadora na nossa vida. Então existem esses 3 inimigos, né, mas o principal deles é a nossa carne, a concupiscência da nossa carne, né, as nossas vontades carnais. Todo tempo o inimigo está lutando, tentando influenciar a nossa carne. O mundo está também, através daquilo que nós vemos, está tentando influenciar, mas nós temos que lutar contra o nosso principal inimigo, que é a nossa carne. E para este ponto número 2, a dinâmica é o seguinte: o professor vai falar desses 3 inimigos, e o principal é a nossa carne, é as nossas vontades, é o nosso próprio eu. Nós precisamos lutar. E aí a dinâmica vai ser o seguinte: o professor não vai levar nada de material para a sala de aula, mas vai dizer o seguinte: o que o irmão faz para alimentar a sua carne? Como uma pessoa, né, faz para não morrer, para continuar vivo, né? O que ele precisa de necessário aqui neste mundo para continuar vivo? Em primeiro lugar, né, alguns vão ter algumas sugestões, mas o professor já pode ir logo direto ao assunto. A nossa carne, ela é alimentada por comida natural deste mundo. Refeição, alimentos naturais. A nossa carne, ela absorve os nutrientes, certo? E ela então se mantém viva. Nós nos mantemos vivas através das vitaminas que estão nos alimentos. E aí o professor vai dizer o seguinte: olha, da mesma maneira, a nossa vida espiritual precisa ser alimentada através da palavra do Senhor, né? Em Mateus capítulo 4, versículo 4, o Senhor Jesus, ele vai dizer: nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então é a palavra do Senhor, é o Espírito Santo que alimenta
o nosso espírito, para que o nosso espírito possa estar fortalecido, edificados na palavra, e então nós conseguirmos vencer o nosso principal inimigo, que é a nossa carne. Então, para esta dinâmica, o professor vai falar de maneira clara. Se o professor quiser anotar no papel, pode anotar esses 3 inimigos: a carne, o mundo e Satanás. Eles estão a todo momento militando contra o espírito, contra o nosso espírito, que quer, né, fazer ligação com o Espírito Santo de Deus, que o Espírito de Deus que habita em nós, ele quer a todo momento conduzir o nosso espírito a fazer a vontade de Deus. E esses 3 inimigos lutam, né, a todo momento para que, né, a nossa carne vença essa batalha. O terceiro ponto e a nossa terceira dinâmica deste ponto vai tratar sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. Primeiro subtópico, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, os irmãos sabem, que está em Gálatas capítulo 5, né? Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Né? O fruto, um verdadeiro avivado, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus avivada pelo Espírito Santo, ele demonstra naturalmente este fruto do Espírito. E para essa dinâmica aqui, o professor, ele vai levar para a sua sala de aula simplesmente a Bíblia. Ele tem a Bíblia, né? Todo professor tem sua Bíblia. Eu vou pegar uma aqui para os irmãos entenderem esta dinâmica. E qual vai ser a dinâmica? O professor vai perguntar para os alunos, né, se algum deles lembram de pelo menos 3 versículos e se eles conseguem recitar este versículo da mente, na cabeça. E aí o professor vai pedir para um dos alunos falar pelo menos 3 versículos que eles têm decorado na sua mente, que ele tem decorado na mente. E aí o professor vai encontrar com certeza na sala de aula um aluno fácil e vai citar, ele vai recitar 3 versículos, né, que ele tem na sua mente. E ele vai dizer: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, como se purificará o jovem no seu caminho, né? Aí vai citar alguns versículos e o professor vai dizer: muito bem, parabéns. Sabe por quê que você lembrou desses versículos? Porque você estudou a palavra, porque você leu a palavra. Agora, como é que um ímpio conhece a palavra de Deus? E o professor vai contar essa história, certo? O aluno, se quiser anotar, anote. Eu já contei essa história em outro vídeo, mas para esta lição também pode ser aplicável. É que o seguinte: tinha um certo homem que tinha um vizinho. E toda vez, eu vou resumir aqui de maneira bem rápida, e toda vez que o homem, né, o crente, o servo do Senhor ia para a igreja, né, passava em frente à porta do seu vizinho e convidava o seu vizinho a ir para a igreja com ele. E o vizinho sempre dizendo: olha, eu só vou para a igreja depois que eu terminar de ler um livro, certo? E aí os dias vão se passando e o homem que era crente, o servo do Senhor, continuava indo para a igreja e passando na porta do seu vizinho e convidando ele a ir na igreja. E o vizinho sempre dizendo que estava lendo um livro. Quando terminasse de ler este livro, ele iria para a igreja. E um certo dia, o servo do Senhor estava na igreja. Do púlpito, ele enxerga o seu vizinho entrando na igreja, sentando na cadeira, assistindo o culto e no final indo aceitar a Jesus como seu Salvador, no apelo, aceitar a Jesus como seu Salvador. O vizinho, né, o servo do Senhor desce apressadamente, abraça o seu vizinho ainda, no momento em que ele está aceitando a Jesus. Quando no final do culto, ele chama o seu vizinho para conversar. E o seu vizinho começa a conversar com ele e ele pergunta para o vizinho: vizinho, me conta uma coisa, eu fiquei curioso. Qual livro você estava lendo? Qual livro você estava lendo que todas as vezes que eu passava em sua casa, você dizia que só iria para a igreja depois que lê esse livro? E aí o vizinho olha para ele e diz para ele: o livro que eu estava lendo
é a sua vida. O livro que eu estava lendo é o seu testemunho. Como você tratava os seus filhos, como você tratava a sua esposa, como você se comportava diante da sociedade, como você falava, como você tratava as pessoas. Era este livro que eu estava lendo. E eu concluía a leitura desse livro e vi que realmente Deus está em sua vida. E aqui, para concluir, o professor pode ler o seguinte, texto ainda desse terceiro subtópico que diz, desse terceiro ponto, né, o primeiro subtópico que diz: dons e fruto do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nem todos os cristãos são portadores de graça dos dons espirituais, mas todos devem experimentar o fruto do Espírito em sua vida, que gera o testemunho para as pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom, meus queridos irmãos? É bom falar em línguas estranhas, ser cheio do Espírito Santo, mas isto deve também vir acompanhado do fruto do Espírito que testemunha para a sociedade que nós somos de Deus. Assim como aquele homem se entregou a Jesus, né, através do testemunho daquele servo, nós também temos que ser testemunhas oculares para este mundo, para que mais pessoas possam encontrar também com Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostaram dessas 3 dinâmicas específicas? Compartilhe os nossos vídeos, né? Não deixe de comentar e nos ajude também contribuindo aqui com o canal, tá bom? Temos aqui um segundo canal de leitura da palavra e oração. Caso você queira nos acompanhar, também será muito bem-vindo, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Jesus nos permitir.